Seja bem-vindo ao canal Boas Novas Guarabira. Todas as semanas estamos trazendo mensagens novas do reverendo Billy Graham. Veja se você já está inscrito, dê o seu like e considere abençoar este canal e a obra missionária na cidade de Guarabira, Paraíba, com qualquer valor que Deus colocar no seu coração para que possamos fazer mais e melhor. Vamos para a mensagem de hoje. Propósitos para um ano novo. From our archives, the Billy Graham Classics. Porque sem mim nada podeis fazer. Essa declaração de Jesus Cristo ressoa como um chamado constante para permanecer unido a Ele. Reconhecendo a sua presença, é que nós encontramos a verdadeira felicidade, a verdadeira fonte de esperança e de salvação, de plenitude e alegria que ninguém mais pode nos dar. Vamos considerar o exemplo de Elvis Presley, que iniciou sua carreira musical com raízes profundas na música cristã. À medida que ganhava fama e sucesso, ele começou a se desviar da sua fé. E a sua vida posterior foi marcada por solidão e desejo de insatisfação, porque ele estava longe da presença de Deus e do seu relacionamento íntimo com Jesus Cristo. Este é um lembrete chocante que nos revela, mesmo agora, nesta noite e nesse momento, que nós devemos ter um propósito em nossa vida. E esse propósito, Deus tem que fazer parte dele. Venha comigo para Josué capítulo 1. Capítulo 1 de Josué. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você andar. Veja essa palavra, Deus é contigo, por onde quer que você andar. Quero que você medite nisso, enquanto nós estamos caminhando para o limiar de um novo ano e um novo tempo. Que o Espírito Santo venha nos trazer um ano de muitas bênçãos, e que nossas expectativas estejam voltadas para a presença de Deus. Vamos começar essa jornada com esta poderosa reflexão das palavras de Josué, capítulo 1, onde Deus nos exorta a nos esforçarmos e sermos corajosos, nos lembrando que Ele está conosco em cada passo do nosso caminho, para que assim sejamos cheios do Espírito Santo, e sermos capacitados pelo Espírito Santo para cumprir o nosso desígnio sobre a face da terra. Deus quer nos encher de coragem. Ele quer que venhamos a mergulhar nas Escrituras para tirar lições. E a Bíblia diz que Deus quer nos dar coragem e força duradoura. Consideremos, por exemplo, a história de Davi. O jovem pastor que enfrentou o gigante, aquele Golias, com apenas um estilingue e uma pedra, confiando no poder de Deus. Deus estava com Davi. O Senhor nos chama para enfrentar os nossos gigantes. Venhamos a confiar corajosamente em nosso Deus, em seu poderoso e grandioso poder, de uma forma que venhamos a nos lembrar que Deus está conosco e seremos sempre vitoriosos. Gideão também é uma história que nos lembra um homem que se sentia fraco, mas Deus o chamou para liderar Israel contra os inimigos. E a história de Gideão nos ensina que a nossa bravura não se baseia em nossa capacidade intelectual, mas na força que encontramos na presença de Deus. A Bíblia está repleta de exemplos que nos guiarão, que nós veremos realmente que a presença de Deus na vida de homens e mulheres foi o fator determinante. A Bíblia nos diz que nós devemos ser fortes e corajosos em nossas vidas, e isso tem que ser diariamente.
A Bíblia nos fala de homens que nos inspira a confiar em Deus, que capacita e que dá forças para enfrentar os desafios. O ano novo está chegando. Sob a luz do Evangelho e do poder de Deus, nós podemos dizer: Deus está conosco e não seremos abalados. A Bíblia nos chama para mergulhar na sabedoria divina, na sua palavra, buscando as revelações que fortalecem a nossa fé e nos traz determinação para enfrentar este ano novo. Você deve buscar a vontade de Deus. Essa é uma jornada de confiança, de descobertas nas profundezas que Deus tem em sua palavra. Veja Josué, capítulo 1, versículo 9. Onde o Senhor nos ordena a nos esforçarmos e sermos corajosos. Este apelo não implica apenas coragem física, mas uma coragem espiritual para sermos levados a procurar a vontade divina em cada passo de nossa vida. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em sua própria confiança, em sua própria prudência, em sua própria capacidade. Reconheça Deus em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar as suas veredas. Aqui, a palavra de Deus nos desafia a deixar as nossas próprias capacitações e confiar plenamente no Senhor, reconhecendo-o como guia, o guia fiel em todos os aspectos de nossa existência. Também encontramos no Salmos 32 e o versículo 8, uma promessa divina e pessoal, que nos diz que Deus nos faz entender os seus caminhos. Veja o que a Bíblia diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselhos. Deus deseja nos guiar pelo caminho. Devemos fixar nossos olhos nesse versículo, pois aí revela o nosso relacionamento íntimo que Deus deseja ter conosco, se comprometendo a nos guiar para nos ensinar individualmente, enquanto exploramos o caminho que Ele tem para nós. Jeremias, ele nos diz que Deus nos abraça com um conforto inquebrável, porque conheço muito bem os planos que tenho para você. Jeremias capítulo 29, versículos 11, afirma que o Senhor tem planos de bem-estar e não de calamidade. Ele quer nos dar um futuro. Ele quer nos desdobrar as suas bênçãos e nos fazer descobrir a sua vontade. Deus deseja o nosso bem. Ele tem um futuro maravilhoso para nós, cheio de bênção e esperança. Devemos buscar a sua vontade e confiar nos projetos de Deus, porque com certeza Deus traçou um caminho cheio de propósito e significado para a nossa vida. Você vai enfrentar alguns problemas, algumas tribulações, virão angústias. Muitas vezes você vai enfrentar os momentos difíceis, mas a Bíblia nos ensina que no meio das aflições, o Senhor Jesus Cristo nos livrará. Não existe nenhuma tribulação que possa impedir que cheguemos ao nosso objetivo. Deus está conosco. Esse mundo pode ter aflições para nós, mas vamos superar, porque Deus está conosco nessa jornada. Nós podemos confiar, porque Deus vai fazer com que venhamos a ser muito bem-sucedidos. Podemos encontrar algumas encruzilhadas, que venhamos a ter alguns desafios, mas Deus, no meio de tudo isso, o Espírito Santo, vai nos levar pelo caminho que agrada a Deus. A Bíblia nos diz que em todo o tempo devemos buscar a presença do Espírito Santo de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 12, o versículo 2, para que o Espírito Santo de Deus nos leve a ter uma transformação da nossa mente, uma renovação, para que possamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Veja, a vontade de Deus para você nesse próximo ano é agradável,
perfeita. Aqui Deus está nos exortando que nós devemos permitir que o Espírito Santo de Deus venha renovar a nossa mente, trazendo mudanças profundas e significativas, porque Cristo, ele foi crucificado para que nós não venhamos mais a viver para nós mesmos, mas viver para Deus. A fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou é uma fé que nos leva a vencer todos os obstáculos, porque estando dentro da vontade de Deus, mergulhamos em um compromisso radical, permitindo que Cristo viva em nós, orientando nossas decisões diárias, nos levando pelo caminho perfeito, com a confiança verdadeira que Deus nos está levando pela sua boa vontade. Isso reflete a grandiosa e maravilhosa vontade de Deus para cada um dos seus filhos. Ele nos ilumina através de sua palavra. Ele aquece os nossos corações, nos leva além de todas as aflições. Por isso que a Bíblia diz, adverte a você, a mim e a todos nós, seja forte e corajoso, buscando a força divina em cada desafio diário. Enquanto você está na jornada, uma jornada espiritual que te leva para a presença de Deus e para o seio da presença gloriosa do nosso Criador. Este é o ponto crucial, o chamado para ser forte, corajoso. Josué é um exemplo. Isso nos exorta a buscar a vontade de Deus, a vontade divina. Não simplesmente fazer a nossa vontade, mas abraçar com coragem tudo aquilo que Deus tem para nós. E além das nossas forças, das forças humanas, por exemplo, como está escrito em Efésios capítulo 6, versículos 10, onde somos exortados a nos fortalecer com o grande poder do Senhor. Aqui Paulo nos lembra que nossa força não vem de nós mesmos, mas de um poder infinito, o poder do nosso Senhor. Abraçando esta verdade, reconhecendo que ser forte e corajoso envolve depender da força divina em meio aos desafios da vida, do dia a dia. E um exemplo ilustrativo dessa coragem é encontrado na história de Davi. Davi e Golias, em 1 Samuel capítulo 17. Davi enfrenta o gigante com palavras que revelam a sua confiança em Deus. A confiança que ele encontrava no seu Criador. Ele disse, eu não venho contra ti com espada, nem com lança, mas eu venho em um nome poderoso do Senhor dos Exércitos. Embora aparentemente desarmado, ele se apega à coragem que vem de Deus e confia no Senhor. A sua vitória está nas mãos de Deus e não na capacidade física, mas na força do divino Deus poderoso. Aqui nós vemos que em meio aos nossos gigantes diários que nós enfrentamos, nossa capacidade física é insignificante. Mas quando a nossa força está em Deus, nós ouvimos como está escrito em Isaías capítulo 41, versículo 10, que diz aquelas palavras maravilhosas, não tenha medo porque eu estou com você, não desanime, eu sou o Deus que te fortalece e te ajudo, eu te sustentarei com a mão direita vitoriosa da minha justiça. Essa passagem nos diz e nos garante que a nossa força está em Deus. Temos simplesmente que ser corajosos. Não estamos sozinhos. A mão direita vitoriosa de Deus nos sustenta. Ela nos fortalece em cada passo. Devemos também refletir sobre a história de Gideão, que, apesar de se considerar o mais fraco de sua família, ele foi chamado por Deus para liderar os juízes de Israel. As palavras de Deus a Gideão acompanham a força que você tem. E você salvará Israel dos medianitas. Não sou eu quem te manda, Gideão. Fique sabendo que verdadeiramente eu estou com você. Deus, quando está conosco, somos revestidos de força, de poder e reconhecemos que a nossa capacidade para o chamado de Deus em nossa vida vem acompanhado da
gloriosa manifestação do Espírito Santo de Deus. Filipenses capítulo 4, versículos 13 nos dá uma afirmação poderosa de que podemos fazer tudo em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Há uma fonte inesgotável de força quando Cristo está conosco. Nós não estamos fazendo as tarefas de Deus de uma forma solitária. Nós não estamos andando sozinhos pelo caminho. Cristo está conosco e nunca nos deixa. Esta é a conclusão. É o ponto que devemos abraçar, a divina força de Deus. A capacidade que Ele nos dá nos torna fortes, corajosos, confiantes no grande poder do Senhor que nos guia as nossas ações diárias, todos os dias do ano. Seja forte e corajoso. Enfrente qualquer desafio, sabendo que Deus está com você. Mas existem 3 pontos importantes para que venhamos a promover a unidade e a compaixão da salvação, como base para uma nova vida que começa. Ao entrarmos nesse terceiro ponto, exploramos a relevância de promover a unidade e a compaixão em nossas vidas, para as nossas comunidades, que estão ancoradas na fundação transformadora da salvação de Jesus Cristo. Jesus nos oferece uma chamada, não apenas para impactar nossos relacionamentos diários, mas também para estabelecer as bases para um novo começar de ano. Vamos começar considerando a segunda carta dos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Essa verdade é poderosa. Ela fala sobre a renovação que experimentamos quando conhecemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse não é apenas um evento isolado, mas é algo que nos traz a realidade que qualquer pessoa que se encontra com Jesus Cristo tem a sua natureza afetada. Nós vemos isto em várias partes da Bíblia e vemos isso também na vida de muitas pessoas que nós conhecemos. Veja como ilustração, Jesus se encontrando com Zaqueu, um coletor de impostos, alguém que pegava aquilo que não era dele, mas quando se encontrou com Jesus Cristo, teve uma transformação radical ao receber Jesus em sua casa e a salvação entrou naquele lar. Não somente mudou o seu relacionamento com Deus, mas também teve um impacto tangível em suas interações com outras pessoas. E isso nós encontramos em todas as pessoas que foram salvas por Jesus Cristo. Jesus não só nos liberta da culpa do passado, mas também nos dá a capacidade de viver de forma diferente no presente, mas também quando nós olhamos para frente e vemos uma nova vida acontecendo dentro de nosso ser. Nós lembramos da palavra dita por Jeremias: os planos que eu tenho para você são planos de bem-estar e não de calamidade. E o fim que eu tenho para você é um futuro de esperança de salvação. Deus não somente nos oferece perdão, mas também aponta para um futuro cheio de esperança e propósito para todos os dias da nossa vida, se tornando uma oportunidade de viver de acordo com os planos redentores de Deus. Uma ilustração da salvação, o seu impacto, nós encontramos na história do filho pródigo de Lucas, retornando para o seu pai. Não somente foi restaurado o seu relacionamento individual, mas também criou uma unidade, a celebração da família da salvação. Como um novo começo, tem o poder de restaurar relacionamentos rompidos e promover unidade em nossas vidas e comunidades. Vamos refletir, por exemplo, o que está escrito em Tito, capítulo 3. Eles manifestam a bondade do nosso Deus Salvador e seu amor pela humanidade, salvando todas as pessoas que vêm até Ele, não pelas suas obras de justiça,
mas pela sua misericórdia, através da lavagem e da regeneração e renovação do Espírito Santo. Aqui, a salvação apresentada como um ato de amor e misericórdia divina, que não se baseia em nossas obras, mas no trabalho transformador do Espírito Santo em nós. Enquanto mergulhamos em um ano, abracemos novamente a salvação que Jesus nos oferece, como base para promover a unidade e a compaixão em nossas vidas e comunidades. Isso traz para nós um novo começo, enraizado na redenção divina, guiando nossas intenções diárias, nos inspirando a viver em unidade, compaixão e esperança de um novo ano com Jesus, a verdadeira fonte de esperança e renovação. Ao encerrarmos esse ano, estamos viajando aqui por esses 3 pontos fundamentais, nos encontrando novamente, enfrentando o limiar de um ano novo, mas com uma perspectiva profundamente enraizada na verdade de João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Os ramos são aqueles que permanecem em mim, e eu permaneço neles, e eles vão dar muito frutos, porque separados de mim, nada vocês podem fazer. Esta é a declaração de Jesus Cristo, que ressoa como um chamado constante para ficar unido a Ele, reconhecendo que a sua presença em nós é que traz o verdadeiro poder para que sejamos uma fonte de esperança e salvação e de plenitude de alegria que ninguém mais pode nos dar, a não ser Jesus Cristo. Considere o exemplo de Elvis Presley, que iniciou sua carreira com raízes profundas na música cristã. À medida que ele ganhava fama e sucesso, no entanto, ele se afastou de sua fé, da sua vida que viveu para Deus. E viveu mais tarde, marcado pela solidão, o desejo de ser satisfeito, de ter um relacionamento com Deus, mas ele estava distante. E isso é um lembrete chocante que nos revela que, mesmo o brilho do sucesso, o sucesso terrestre, com a ausência de Deus, traz para a pessoa um vazio tremendo que a pessoa não pode preencher com as coisas desse mundo. Não pode preencher com as noites, não pode preencher com o sexo ilícito, não pode preencher com as drogas, não pode preencher com o divertimento, não pode preencher com a bebida, não pode preencher com o cigarro. Somente o vazio do homem pode ser preenchido com Jesus Cristo. Aquele jovem, Elvis Presley, carregava uma dor profunda da separação de Deus. E a sua história, o seu exemplo de vida, nos exorta a refletir sobre a nossa vida neste ano que estamos para iniciar. Que sejamos verdadeiras fontes que levam água para os sedentos, que levam pão para os famintos, que levam paz para aqueles que estão tristes, moribundos e cansados. Deus nos desafia a viver um novo ano de estar na presença de Deus e verdadeiramente fazer algo para Deus. É isso. Essa é a verdade, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E no final deste ano, nós venhamos a fazer uma reflexão e enfrentar os dias futuros, livres completamente de tudo que nos separa da presença de Deus, enfrentando os desafios com a promessa da vida eterna em Jesus Cristo, a certeza que Ele está conosco a cada passo, e por isso que nós devemos continuar firmes como a âncora da salvação, para que no final das contas a presença contínua de Cristo em nossas vidas venha a transformar a nossa história e a história de todos aqueles que estão perto de nós, e venhamos a fazer com que o mundo se transforme em um local extraordinário para se viver. Que as circunstâncias externas, em todos os tempos, não venham a impactar a nossa vida, mas que a nossa vida venha impactar as circunstâncias externas, fazendo com que seja algo transformador, porque nós estamos conectados à fonte da vida. Venhamos a deixar que o nosso relacionamento com Jesus Cristo
venha a moldar as nossas decisões diárias, nos levando em nossa vocação para viver a vida que Deus tensiona para nós. Que as nossas expectativas para o futuro, em nossos empreendimentos, venha a encontrar forças para enfrentar os desafios, compaixão pelos nossos vizinhos, pelas pessoas que trabalham conosco, seguindo em frente quando o caminho presente se torne incerto. No final desse ano, venhamos a ser reflexivos para que, no final do próximo ano, venhamos a fazer uma prestação de contas a Deus, entendendo que em nossa jornada enfrentaremos desafios, enfrentaremos tribulações, dificuldades, mas Deus nos promete que está conosco em todos os momentos e que Ele vai transformar todas as coisas que acontecer em nossa caminhada para a glória do nome de Deus. Venhamos a manter a nossa confiança em Deus, a nossa vida diária de oração, de leitura da palavra de Deus, de testemunho, para que estejamos verdadeiramente comprometidos com aquilo que Deus tem para nós. E no final, venhamos a dizer, fizemos o melhor que nós poderíamos fazer. Diante de nós, todas as estações virão, mas vai se desenrolar o plano de Deus e nós teremos sucesso sim, porque Deus é que nos dá o crescimento espiritual. Ele que permite que nós estejamos unidos com pessoas que têm os mesmos pensamentos. O Senhor, Ele nos dá graça abundante, Ele nos sustenta, Ele nos guia enquanto avançamos neste ano novo, nos lembrando que, além dele, nós realmente não podemos fazer nada. Nada que tenha valor eterno e significante sem a presença de Jesus Cristo. Sem a presença de Jesus Cristo, nós não encontramos futuro, não encontramos esperança. Somente com Jesus Cristo podemos dizer, venceremos. Nesse momento crucial, apresento um convite sincero a todos os presentes para dar um passo transcendental em suas vidas. Vocês percebem que são pecadores e que precisam do perdão de Deus? O primeiro passo é reconhecer a nossa condição, entender que somos pecadores e se arrepender. Vai além da tristeza, implica uma mudança de mentalidade, uma volta para Deus, segundo Jesus nos diz que é pela fé. Ele entende, ele sabe que nós precisamos de força nesse momento. E Ele é o único que pode nos reconciliar com o Pai. A sua fé é a ponte que une você, que une a humanidade necessitada, à graça redentora de Jesus Cristo, para um ato de confiança, sabendo que nele encontramos perdão, vida e propósito. E finalmente encorajo você a dar um passo público de fé. Levante-se e venha para a frente dessa plataforma. Isso aqui é um simbolismo que você tomou a sua decisão, que você está dizendo para o mundo que você escolheu Jesus Cristo. E ao fazer isso, você está declarando que deseja passar da morte para a vida, da escuridão para a luz. Este passo não só vai transformar a sua vida aqui nesse mundo, mas vai trazer para você a certeza da vida eterna. Isso vai unir você à família de Deus. Vai trazer forças para você caminhar nessa nova jornada com Cristo, nesse ato que você está dando testemunho de sua confiança em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Hoje, o Senhor Jesus Cristo espera você de braços abertos, pronto para te receber e transformar sua história. Dê um passo de fé e experimente a maravilhosa bênção de passar da morte para a vida em Jesus Cristo. A decisão é sua, mas Deus vai recompensar você e vai colocar você na sua família, a família dos remidos. Jesus, nessa mensagem, abençoa a sua vida. Você está realmente procurando por um novo propósito para esse ano que vai começar? Convidamos você a receber Jesus Cristo em seu coração. Se você nunca fez isso, então não adianta ter boas intenções. Se você não deu esse passo de fé, a Bíblia diz que sem Jesus você nada pode fazer. Por isso nós convidamos você
para que você venha a se unir conosco e eu vou fazer uma oração para você. Você vai receber algumas literaturas que vai ajudar na sua vida cristã e você vai voltar para o seio da sua família, para onde você trabalha, para onde você estuda e você vai dar testemunho de Jesus Cristo. Todos nós precisamos de Jesus. Não deixe passar essa oportunidade. A Bíblia diz que aquele que não me confessar diante dos homens, eu não confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Que Deus abençoe você. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares fazendo aqui as locuções das mensagens do reverendo Billy Graham. Que Deus abençoe a todos vocês. Veja se você já está inscrito no canal. Dê um like para abençoar o canal. E considere abençoar o canal com qualquer valor que Deus colocar no seu coração para que possamos fazer mais e melhor. Que Deus te abençoe. Sucesso na sua caminhada.